Eu gostaria de convidar já de imediato, tá, o doutor Marcelo, assessor jurídico da Bávia Nacional. Por favor, doutor Marcelo. Aproveito já para convidar também a doutora Lilian Cavaleiro, assessora jurídica da FBH. Doutor Marcelo Pedroso, diretor de Relações Externas e Sustentabilidade IATA. O mediador, nosso presidente da Bávia do Mato Grosso do Sul, o João Evaristo. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Obrigado pela presença de todo mundo. Parabéns à BAV por ceder esse espaço para se falar de um termo tão importante para o nosso mercado, que é uma dor de todo o setor, né? E trazer obrigado a presença de vocês aqui conosco hoje. E eu vou abrir o evento, até para que todos possam ter um pouquinho da noção do contexto do que a gente está falando. Eu fiz algumas anotações aqui, né, para que a gente tenha a real dimensão do tamanho do problema, né? Então, nós temos aqui 98% das ações cíveis do mundo contra companhias aéreas estão aqui no Brasil. 1 bilhão por ano é a despesa dos serviços aéreos com judicialização, tá? E, assim, incluindo todos os custos de despesas, pagamentos de ações, são 36 bilhões. 100 bilhões foram gastos pelo Judiciário em 2019, somando todos os entes, segundo o CNJ. Tá? Mesmo assim, a gente tem aqui no Brasil 96% dos voos foram realizados e 86% saíram pontualmente, dados de 2022. Então, segundo também o Ministério do Turismo, tá, criticado pelo ministro Celso Sabino, o excesso de judicialização é trava para o avanço do setor aéreo brasileiro. Né, que a gente representa, Brasil, 2,7% dos voos de todo mundo, mas nós temos 90% das ações judiciais contra-aéreas. Então, dentro desse contexto, o nosso judiciário, né, e dentro desses problemas todos, vocês acham que o nosso judiciário hoje, ele é muito, a gente se confunde isso num ativismo pró-consumidor, algo que eu preciso falar, olha, eu, judiciário, eu vou agir como um paladino da justiça para punir mesmo, independente se quem está certo e quem está errado? Vamos lá, Pedroso. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de participar desse evento em nome da IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, convite da ABAV, que para nós nos honra muito participar de uma discussão como essa, que é, sem dúvida nenhuma, um ponto essencial. E o Brasil é um país de muitos desafios para o setor aéreo, muitos desafios estruturais, muitos desafios de custo, e a judicialização se coloca como um elemento, como você mesmo falou, levantou aí, João, uma série de números, são dados muito impactantes que efetivamente constrangem o crescimento do setor, dificultam a atração de novos players. A gente tem uma regra que foi mudada recentemente, que é a possibilidade de você ter companhias brasileiras com capital estrangeiro e 100% de capital estrangeiro. Isso foi modificado em 2017, e até hoje não surte resultados, não surte efeitos. Alguma razão seguramente deve ter. E aí acho que um ponto que você traz em relação à forma como o judiciário enxerga, eu te diria que ele não nos observa pela complexidade e pelo alinhamento com a regra internacional que é adotada para a aviação no mundo inteiro. Então, aplica-se ao setor uma lógica, que é uma lógica que está preconizada no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lógica de realmente punir uma empresa por uma prestação de serviço em alguma situação falha,
com uma penalidade, com uma multa. Invariavelmente, essa multa ela é aplicada a partir de uma ação que pede danos morais não comprovados, né, danos morais na lógica mesmo do Código de Defesa do Consumidor, o risco do negócio, né, o dano moral presumido, desconsiderando totalmente não só legislação. Hoje a gente tem a Lei 14.034, que estabelece que o dano moral aplicado no setor aéreo ele tem que ser comprovado, ele não pode ser presumido, e que estabelece limitações à responsabilidade da companhia aérea em eventos relacionados com questões meteorológicas. Então, a gente tem a legislação e a gente tem também jurisprudência. A gente tem jurisprudência, principalmente no STJ, indicando que em alguma medida você já começa a ver a repercussão dessa jurisprudência aplicada em outros níveis da justiça. Mas a gente tem jurisprudência, uma jurisprudência da ministra Nancy Andrighi, que estabelece a obrigatoriedade de comprovação do dano em casos relacionados com atrasos e cancelamentos na aviação. Então, existe uma lógica de proteção efetiva, mas que desconsidera esses aspectos legais e desconsidera que, ainda que a lógica seja uma lógica de penalizar a companhia aérea para que ela mude o seu serviço ou mude o seu comportamento, né, a gente observa isso no comércio, nos serviços de uma maneira geral, quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor, desconhece o fato de que, ainda que haja punição contra a companhia aérea, atrasos e cancelamentos vão continuar existindo, porque eles são motivados não por uma questão circunstancial ou de interesse da companhia aérea, mas para preservar o fator que é o fator número 1 do setor aéreo, que é segurança. Então, acontece aqui e acontece no mundo inteiro. Se a gente olhar o nosso on-time performance no Brasil, na faixa de 82%, o on-time performance nos Estados Unidos é 74%. Né? Então, o nosso é melhor do que nos Estados Unidos. Né? A nossa regularidade é a mais próxima de 100%, a gente está em 98%, mas se eu olhar no resto do mundo, está aí entre 90% e 95% de regularidade. Então, os nossos indicadores de serviço são comparados e em níveis internacionais. Nossas companhias aéreas regularmente estão entre as mais pontuais do mundo, né? Mas isso não significa que atrasos e cancelamentos não possam ocorrer, porque a gente está falando de uma indústria que opera num ambiente onde você tem questões meteorológicas que influenciam, fatores de terceiros. A gestão de um aeroporto e do controle do tráfego aéreo não depende da companhia aérea, depende de terceiros. Então, muitas vezes, um voo operado absolutamente dentro do horário, com uma operação totalmente regular e adequada, com previsão de chegada no aeroporto dentro do tempo previsto, ele não chega. Por quê? Porque houve, ao longo do caminho, alguma situação, e a gente vivenciou aqui recentemente várias delas. Por exemplo, a gente compartilha aeroportos com aviação geral, né? E, às vezes, uma operação de uma empresa de aviação geral que interrompe a operação do aeroporto, como a gente viu recentemente acontecer em Congonhas, aquilo faz com que um voo que, às vezes, saiu daqui de Brasília com direção a Congonhas, que estava totalmente no horário, saiu do horário, o passageiro está absolutamente satisfeito porque o piloto diz, olha, nossa previsão de chegada é tal hora, esse voo tem que alternar para outro aeroporto, porque Congonhas foi fechado por conta de um evento de aviação geral. Então, esses elementos todos desse sistema, né, desse cosmos que a gente atua em conjunto com outras companhias aéreas, com o próprio governo na gestão do controle do espaço aéreo, operadores privados nos aeroportos, enfim, uma série de interlocutores que acabam fazendo com que o resultado da operação não possa ser atribuído exclusivamente à companhia aérea, mas a todos esses fatores que envolvem essa operação tão complexa que é a da aviação. Então, eu acho que eu me alonguei um pouco mais, fui além daquilo que você falou, mas o objetivo é um pouco contextualizar, né, trazer um pouco para dentro desse contexto, um entendimento nosso de que, na verdade, e para ser muito claro, na verdade, o nosso problema em relação a isso não é nem o volume, né, nossa Constituição prevê o acesso à justiça, o direito a pedir, né, então, nossa questão não é a questão volume, a expectativa do passageiro em relação a isso. Nossa questão está relacionada com a aplicação do dano moral não presumido, ou seja, não comprovado, que tem, infelizmente, tido um resultado na justiça
que faz com que o nosso mercado seja um mercado que perca a competitividade. Para além daqueles fatores que eu falei no início, que desafiam o setor, este elemento é um elemento que também constrange a possibilidade de crescimento da aviação. A gente cotidianamente vê companhias aéreas, às vezes, nos procurando, interessadas em operar no mercado brasileiro, mas um dos primeiros pontos que eles trazem é e judicialização como é. E aí isso acaba sendo uma trava, um obstáculo ao interesse deles ou à capacidade deles de implementar um plano de negócio. No final, todo mundo perde. No final, todo mundo perde, porque menos competitividade, menos conectividade. Né? Conectividade é um elemento fundamental para a aviação. Quem mais perde, sem dúvida nenhuma, é o usuário, é o passageiro, né? Que tem menos opções, tem menos conectividade, tem menos serviço. O nosso objetivo é universalizar o serviço ao máximo. Transporte aéreo, talvez diferente daquilo que era nos anos 80, né? A gente até comentava ontem num grupo de amigos, nos anos 80 você tinha churrasco na ponte aérea Rio-São Paulo. Né? Então, o transporte aéreo mudou absurdamente ao longo desses 80 anos digamos, de aviação no pós-guerra, né? Ele mudou absurdamente de um serviço absolutamente elitizado para um serviço de transporte aéreo, né? É levar pessoas de um ponto, levar pessoas e mercadorias de um ponto a outro ponto, estimulando o desenvolvimento econômico, produzindo conectividade, conexão entre pessoas. Então, acho que isso é essencial, compreender que quanto mais constrangimento houver ao desenvolvimento da aviação, mais prejudicado é o usuário, o passageiro. Lira e Marcelo, na visão do setor de hotelaria, meu Deus, isso aqui, esse fica, setor de alimentação, sofre com isso também? Bom, falar de judicialização no Brasil é uma coisa bastante complicada, porque o problema da judicialização, infelizmente, João, não vem só do setor de turismo. A mesma fala que o ministro Sabino falou hoje, nós vamos ter o ministro do Supremo Tribunal Federal reclamando todos os dias do número de judicialização no Brasil. Né? Para vocês terem uma ideia, pegando os 5 maiores países do mundo, mas só comparando, como falou muito dos Estados Unidos, lá eles têm mais ou menos 700 mil ações, né? Em relação ao número de habitantes. Tinha até uma planilha para colocar, mas o nosso tempo é muito curtinho. Né? Mas, no Brasil, são 1.783 dados agora do CNJ, como tirou ele, né, processo por milhão de habitantes, enquanto nos Estados Unidos são 700. Então, o nosso problema no Brasil se chama judicialização. Até como estava começando a conversar, você estava falando da Justiça do Trabalho. Então, esse problema que nós acabamos de falar aqui, ele é crasso na Justiça do Trabalho. Todos vocês também são empregadores. Né? A BAV toda que é empregadora, todas essas agências sabem do problema. E eu acho que, Marcelo, você falou uma coisa que é importante e que eu, pelo menos, na minha visão, como advogada, é que acabar os processos não vai, porque o direito ao judiciário tem que ser um direito em qualquer país democrático do mundo, em qualquer república democrática do mundo, esse acesso. O acesso à justiça tem que ser dado. Mas nós temos formas de minimizar isso, sim. E nós já temos formas hoje existentes. E eu acho que uma das formas mais fortes que nós temos, Marcelo, você falou, se chama os precedentes normativos vinculantes. Por exemplo, a decisão da Nancy, da Fátima Nancy. Se aquela decisão se torna um julgamento em recurso repetitivo, ela se torna um precedente normativo vinculante. O que isso significa? Que o juiz lá da base tem a obrigação de seguir aquilo. Se ele não seguir, o que acontece com o juiz? Ele é todo poderoso e não acontece nada? Acontece sim, ele pode ser denunciado no CNJ. Né? Qualquer denúncia atrapalha a subida dele dentro do tribunal, gratificações, várias outras coisas que envolvem isso. Então, nós temos mecanismos, sim, hoje, que ainda não são usados, a população ainda não sabe usar,
para poder usar esses precedentes normativos vinculantes. E nós temos, por exemplo, eu vou falar para vocês, na área trabalhista, nós temos muito forte, e também nas outras áreas, ADI, decisão em ação direta de inconstitucionalidade, ela é vinculante para qualquer juiz. O juiz da base não tem direito de decidir contra uma decisão de ADI. A DPF, descumprimento de preceito constitucional, não pode ir contra. Ele não pode ir pela razão dele. Ele pode até julgar e não foi lá, olha, não concordo com a posição. Ele pode discordar, mas ele tem que julgar de acordo. Ação direta de constitucionalidade. Súmula vinculante. Isso aí só estou falando do Supremo. E as repercussões gerais, que nós temos milhares e que causam hoje uma celeuma no Brasil gigantesca, porque elas não são cumpridas pelos juízes. Então, nós temos, a gente estava falando do problema de treinamento, nós precisamos, e eu estive há pouco tempo num evento do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário está se olhando por dentro, nesse momento. E ele reflete e faz essa reflexão que eles não têm condição de continuar com o número de processos que existe no Brasil. É impossível julgar isso, né? E qual seria a saída? A saída seria, o primeiro, os precedentes normativos vinculantes, mas, para usar os precedentes normativos vinculantes, precisamos de uma coisa, de uma palavrinha que todo mundo aqui sabe. Eu estou aqui com os meus filhos e minha família na frente, que se chama inteligência artificial. Essa é a palavrinha básica. Porque a palavrinha básica vai pegar todos os processos que vão tratar sobre aquele termo repetitivo, coloca ele todo unido e ele tem que sair julgado daquela forma. Já é possível fazer isso? Já é possível fazer isso. Já tem legislação para fazer isso? Já, inclusive constitucional. Precisamos ter coragem. E precisamos, sim, aí sim é um movimento nosso, muito movimento empresarial. Nós precisamos ir aos tribunais superiores. Neste caso das AES, a questão não é constitucional, para no STJ, né? Mas as questões que são de lei ordinária, que são as questões do STJ, como as questões constitucionais, como as questões trabalhistas, nós temos que fazer essas gradações e, sim, reclamar quando elas não forem cumpridas. Porque nós temos, com isso, e só para falar para vocês, hoje, no Supremo Tribunal Federal, eles já estão usando 5 programas. Eles já estão separando todos os que têm repercussão geral semelhante. O processo entra no tribunal antes de fazer a distribuição para o juiz, que a gente sabe que a distribuição, todos nós aqui que somos advogados sabem, que a distribuição tem que ser automática, ela não é escolhida. Então, mas antes da distribuição automática, já está indo para o assunto. Assunto tem repercussão geral ou não tem? Se tem repercussão geral, ele já vai para um... Tem ADI? Vai para um outro. Tem ADC? Ele já tem programa para fazer isso. O STJ já tem. Inclusive, o STJ, a presidente que saiu do STJ agora, porque mudou o ministro, ela mostrou que só nos recursos repetitivos ela conseguiu julgar, em um ano, 40 vezes mais processos do que ela julgou no ano anterior. Então, se a gente tem esses julgamentos, Marcelo, nós vamos continuar tendo um número de processos? Vamos. Mas nós não vamos ter o número de condenações e os valores que são pagos. E aí, quem sabe, a gente consegue ter um treinamento melhor, porque eu também acho, e como advogada a gente tem que fazer autoculpa, precisamos treinar, assim, melhor. Quem está no balcão das companhias aéreas, quem está no balcão dos nossos hotéis, quem está no balcão das nossas agências de viagem, aquele atendimento na hora, de como fazer melhor, saber atender bem. Nós trabalhamos com a palavra que é sensacional, que se chama hospitalidade. Todo o turismo está dentro da hospitalidade. Então, precisamos melhorar, sim, o treinamento do nosso pessoal para atender melhor, porque, assim, terá uma redução do número de demandas, e isso já é demonstrado nos RHs das empresas, através da área trabalhista, de uma forma muito forte. Mas o nosso problema de judicialização e os números que são aviltantes, e, nossa, se eu coloco aqui para vocês a China e a Índia, vocês vão chorar pelo número de processos, porque eles têm, a China tem 1 milhão de processos e eles têm 1 bilhão e 300, né? 300 milhões de habitantes, e a Índia, que tem ainda 100 milhões de habitantes a mais que a China, que é 1 bilhão e 400, né? Porque agora ela passou, elas têm, eu acho que em torno de 40 mil processos. Então,
nós estamos falando de grandes mercados, né, e de mercados. Talvez a China não, mas é uma democracia. Você não tem como dizer que não é capitalista, mas no caso da Índia é uma democracia com as suas diferenças, mas sim. Então, a judicialização, a gente tem que tratar ela e nós temos que usar os dispositivos que temos em mãos para realmente tentar reduzir essa situação. Não vai reduzir, talvez, claro, quando você tiver reduzido as condenações, porque eu até ouvi uma fala de quem fez a nossa introdução agora na BAV, da diretora da BAV, falando que tinha muita gente que só viaja das ações que elas ganham na justiça, não é isso? Elas entram com várias ações e aquele valor elas recebem e viajam de novo. Nós vamos ter isso porque elas não vão receber mais valor. Então, elas vão parar de entrar com a judicialização. Então, a redução é por não receber o valor. Só assim que a gente vai conseguir reduzir os processos no Brasil. Então, essas seriam essas minhas falas aí iniciais. Eu vou passar para o meu amigo Marcelo. O caminho é a prevenção. O que as agências podem fazer, Marcelo, para evitar isso? O cliente bem atendido num problema, ele não vai para a justiça? Pois é, João. Boa tarde a todos, mais uma vez. Obrigado aí pela presença de todos no sabadão à tarde, né? Bem, considerando judicialização do setor turístico como um todo, mas é interessante, porque a gente começou toda uma contextualização, a gente diz aqui sobre o setor turístico, mas é interessante como fica muito sensível, entre aspas, porque na verdade é um serviço, mas vamos classificar aqui, né, na contextualização como produto, né? Então, dentro de uma lista de produtos, o aéreo puxa muito essa história, até pelo volume. Dificilmente você pensa no turismo como um todo, não necessariamente pensando no ir e vir e no volume, considerando o aéreo, né? E os dados já compartilhados pelo meu xará e pela Líria, né, realmente colocam o Brasil com todos esses alertas. Interessante, pessoal, porque nós estamos aqui numa arena que está classificada como uma arena de especialização, não é isso? Dentro das 4 aqui selecionadas pela BovTalks da BAV, nós temos aqui essa como especialização. E a sua questão agora, João, acho que tem tudo a ver com isso, porque realmente pensar num cenário micro, porque eu sei que aqui tem bastante, micro empresários, pequenos empresários, médio empresários, o que a gente faz da vida quando a gente se insere num mercado ou num tema tão volumoso, tão grande, que envolve a judicialização, né? A nossa casa, João, sim, a gente tem que fazer realmente esse melhor papel possível. E pegando uma caroninha no final da fala da doutora Líria, o que me incomoda muito hoje é o quanto o próprio nosso lado vem comprometendo todo o sistema, quando a gente fala do tema de judicialização. Porque é isso que a Rita comentou e conversou conosco. Eu fico vendo colegas hoje impulsionando o negócio. Pessoal, a pessoa nem foi, nem viajou, já fica com um slogan na cabeça de que é quase dizer assim, tomara que dê alguma coisa errado, né, para que eu consiga, de repente, pensar num processo e ganhar minha próxima viagem. E o que é muito ruim é a gente ver colegas nossos, né, pensando na advocacia como um todo, impulsionando isso. Porque eles vão hoje, principalmente, né, aproveitando a mídia social, eu lembro, na minha cabeça quente aqui, né, pense na sua próxima viagem, como, né, com o slogan da indenização que ele vai ter para ganhar a próxima. Isso é insano. Isso, para mim, não é uma melhor atividade advocatícia, né? E não, é totalmente antiético, porque no que a gente também conversou ali agora há pouco, eu estou vendo, total ciência de planos que são vendidos no mercado, ofertados no mercado, e vocês precisam ter muita consciência disso enquanto os empresários que estão aqui do agenciamento, distribuição de viagens. Porque chegam para vocês e dizem assim, olha, se o seu passageiro tiver um problema, me indica, e o que ele tiver de indenização, eu te pago um percentual. Olha a mercância envolvida nessa história. Isso já apareceu lá também no meu escritório, sabe, doutora? E o que a gente tem que lidar de imediato? Mas peraí, você quer, né, que a gente faça disso uma grande comercialização, mas assim, você tem alguma questão para apontar que envolva alguém mais nessa cadeia de fornecimento? Ou seu problema é efetivamente, isoladamente contra a companhia aérea? Porque se você tiver qualquer vírgula a considerar
em face de mais qualquer um desses players envolvidos aí, eu sequer posso te ouvir aqui. Porque você está me pedindo para blindar alguém, que você vai pagar, né, uma comissão para esse alguém. Não funciona, pessoal. Não, isso, para mim, quebra total a ética do cenário da ciência jurídica, da advocacia, enfim. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. E é nessa linha preventiva que a gente precisa pensar, João. Porque, assim, o agenciamento tem como ajudar na ponta? É óbvio que tem. É óbvio que tem. Fazendo ali o seu devido papel, a sua devida intermediação, prestando os seus 2 principais direitos atrelados na figura de um prestador de serviços turísticos, que é dever de informar e dever de assistir. Se você, enquanto profissional de serviço turístico, faz isso, pô, o seu caminho já está percorrido ali numa longa escala. A gente tem um problemaço que não é o nosso tema aqui, que envolve o cenário como a responsabilidade civil se apresenta para nós, né, porque você pode até assistir, você pode até informar, e no final das contas, né, acontecer alguma coisa ali no fornecedor final de serviços, e aí automaticamente, por uma solidariedade, você ser chamado a uma discussão, né? Mas a gente não pode deixar de lado essa figura de você lembrar de informar corretamente, de informar totalmente, né, compartilhar o maior número de serviços, de informações possíveis com o teu cliente. E, obviamente, assisti-lo, seja na pré, seja durante, seja o pós-venda. Isso te dá uma escala, isso te dá uma ferramenta de oxigênio, de defesa, um cenário defensivo muito forte, em que, porventura, venha a acontecer. Fazendo isso, no papel da agência, João, a gente tenta ajudar também no cenário de judicialização. Porque é aquilo, né? Mais uma vez, a gente chama o volume do aéreo, porque é o que mais chama atenção, e eu concordo plenamente, Marcelo, porque quantas e quantas vezes a gente já ouviu, né? Como se diz, empresas novas, em novas oportunidades, e pisarem no freio exclusivamente porque eles entendem aí um número Brasil, um risco Brasil gigantesco, que fala, não vou. Eu compartilhei, eu acho que com a doutora Aline, numa reunião que nós estávamos ontem, em uma outra palestra, em alguns momentos, situação que eu já ouvi de companhias aéreas dizendo assim, espera aí, vocês querem que a gente pare para pensar aqui em sistemas de securitização, de garantias e etc., para cobrir o erro do outro? Jefferson, ouvindo isso, por exemplo, inclusive em ata, em reuniões mundiais, né, por aí. O cara fala, a companhia fala, desculpa, mas eu cumpro o meu papel. Como é que eu vou contar lá para o sheik que eu vou contribuir com o negócio se eu não faço nada de errado? É muito complexo. Sem contar as jurisdições todas diferentes. Aqui, a gente tem um cenário, Brasil, no nosso, eu concordo muito com a Líria, no sentido da gente utilizar toda essa ferramenta tecnológica. A gente tem o mercado norte-americano do judiciário, né, com a história da potência da súmula vinculante que eles têm, quando a gente vê em filmes, seriados, já viram aquelas coisas? Conforme caso Locke versus Hawke, sei lá o quê, número tanto, de ano tal, né, não se discute mais nada. Disse ali, o caso é igual, acabou, matou o processo, passa para o próximo. Virou e um abraço. A gente vai chegar lá? Eu acho até que a gente pode chegar lá, mas eu acho que a gente tem que arrumar um tanto de coisinha antes. Não é? Ajustar muito essa casa, cada um fazer o seu papel, não contribuir com esses cenários de oportunistas e oportunidades que parecem, na verdade, né, transparecer aí, que é para se ganhar dinheiro. Isso que a gente tem que combater muito em conjunto também. Vamos continuar o debate aí, que eu acho que tem mais questões para misturar aí, né, João? Importante falar que assim, a gente tem hoje, inclusive, aplicativos abutres, né, que eles já pagam adiantado para o cliente, ó, te dou R$1.000, você me dá os direitos de indenização, mas ele não deixa de ser responsável solidário, né? E muitas agências também não documentam tudo em contrato e tal, fica no WhatsApp, né? O WhatsApp virou... Você já me ouviu falar sobre isso, né? Não custa fazer um e-mailzinho conforme nossa conversa e tal. É importante fazer isso, sabe, gente? Experiência própria lá. Tratou uma coisa que o cliente avisou, faz um e-mail, manda para o cara, está documentadinho, você está resguardado. E aí, falando de judicialização, um termo que tem acontecido com mais frequência lá, pelo menos é uma demanda das nossas agências, na minha, principalmente, que trabalha com um pouco lá do volume, CVC também lá. Nós temos um problema que tem acontecido e que pode ser uma bomba a se estourar, o dia que isso, sei lá, viralizar na imprensa e tudo mais, que é a lei do arrependimento de 7 dias.
né? O judiciário a gente tem uma estudada boa nas jurisprudências, não há o que fazer sobre isso, né? Hoje a resolução 400 prevê 24 horas, né? O CDC, artigo 49, são 7 dias de arrependimento para compras feitas fora do estabelecimento. Isso foi feito, claro, para que o comércio não vendesse uma porcaria e fala, não, o problema é seu lá com o fabricante, ou então o e-commerce, o cara recebe um tênis lá e fala, ó, esse tênis aqui, a cor não é muito bem o que eu vi na foto, eu quero devolver, desistir da compra e tal. Mas, querendo ou não, o comerciante vai pegar esse tênis e vai revender, vai usar, vai doar, vai fazer o que quiser. Hoje nós temos um título pessoal intransferível, que é o bilhete, né? A agência hoje ela é obrigada a pagar esse bilhete quando o cliente cancela dentro desses 7 dias. Por quê? Porque ela pode ser, além de responder em dano material e moral, conforme tem jurisprudência, ela vai ser multada por desrespeitar o CDC. E hoje as companhias não atendem a lei do arrependimento, né? Elas se baseiam na ANAC, embora o CDC seja superior à resolução da ANAC. Então, assim, do mesmo ponto, os hotéis, né, eles lançam tarifas, às vezes, não reembolsáveis. Emitiu, pagou, acabou, cancelamento de 100%. Como é que a gente faz a hora que isso explodir? Hoje é um caso aqui, outro ali, ainda estão casos isolados. Mas como é que a gente faz em relação a isso? Tanto para todos os setores, né? Agência, hotelaria, alimentação e aéreo. Bom, no nosso caso, eu acho que é algo que em outras situações acontece também. Acho que a doutora Lilian falou sobre a questão dos precedentes, né? E a gente tem já um precedente importante, que foi um precedente do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 210 do Supremo Tribunal Federal, que tem repercussão geral, e que hoje começa a surtir efeitos, né? Então você já começa a ver, ainda que na justiça, na primeira instância, você ainda tenha decisões em contrário, você tem reversão dessas decisões em contrário nos TJs Brasil afora, e que trata de dano material, né? Então, a gente tem, efetivamente, características específicas do setor que demandam entendimentos específicos. Claro que o Código de Defesa do Consumidor é um código geral, né, para tratar do tema de maneira geral, mas ele necessita, ele não pode ser a regra básica para absolutamente todos os tipos de serviço e todos os tipos de produto. Você tem que respeitar alguma coisa que na justiça é importante também, que é o princípio de anterioridade e especificidade da lei, né? Então, a gente tem leis mais recentes e mais específicas que tratam de temas que atingem o nosso setor. E, invariavelmente, essa é uma discussão que acaba na justiça e vai ter que, em algum momento, ter uma decisão em precedente que estabeleça um entendimento diferente, e aí sim, enquanto o juiz utilizar apenas a sua razão para decidir, baseado na lei e a sua razão, ele vai optar sempre por aquilo que ele considera o mais benéfico ao passageiro, né? Sem considerar que o mais benéfico ao passageiro, né, do ponto de vista de acesso ao serviço, do ponto de vista de disponibilidade de serviço, do ponto de vista de custo, é exatamente a aplicação de uma regra específica que garanta um microsistema na aviação, e hoje está representado tanto pelo Código Brasileiro de Aeronáutica como pela regulamentação através da Resolução 400 nas condições de serviço. Então, essa discussão é uma discussão que acho que ainda vai se alongar e, invariavelmente, ela vai acabar na justiça, não tem outro jeito de acontecer. E eu queria só complementar com os dados da doutora Lilian sobre essa grandiosidade dos dados do Brasil, né? A gente tem um dado que é de 2018, né? Depois disso a gente teve a pandemia e ainda está num processo de atualização e busca de outros referenciais, inclusive no mercado internacional, mas os Estados Unidos é sempre uma referência para a gente, uma operação brutal, gigantesca, e a gente comparar o volume de operação de companhias aéreas americanas, né, e a mesma operação, a operação das mesmas aéreas no Brasil, né,
Nos Estados Unidos, o resultado disso é que nos Estados Unidos você tem uma ação a cada 1,2 milhão de passageiros, enquanto no Brasil a gente tem uma ação a cada 227 passageiros. Né? Então, e o que significa que praticamente não há um voo dessa companhia, um voo que ela opera no Brasil, que não tenha uma ação judicial. Né? Por todos esses fatores que a gente está dizendo aqui, e a gente tem esse elemento dos abutres que a gente tem combatido, né? Identificamos 65 em operação no Brasil, a OAB conseguiu derrubar 45, mas isso é um processo permanente de enxugar gelo, porque eles fecham de um lado e abrem de outro com outro nome. Né? E tem uma coisa que é terrível nisso, que é a utilização da rede social, da tecnologia, para acelerar a captação de passageiros. Então, tenho certeza que todo mundo aqui, no seu Instagram, recebeu já uma mensagem, teve algum atraso no seu voo nos últimos 5 anos. Né? Então, às vezes, o teu voo atrasou, né? E você nem teve necessidade de judicializar, nem teve interesse em judicializar, porque não prejudicou a tua vida, não te atrapalhou em nada. Mas, a partir do momento que o cara fala para você, se nos últimos 5 anos você teve um atraso no seu voo, você tem direito a uma indenização. Aí acende uma lanterna. Opa, espera aí. Será que nos últimos 5 anos eu não tive nenhum voo que atrasou? E você leva o básico para ele, você conta a sua história para ele, você não precisa de mais nada. Você conta a sua história para ele, ele compra o teu direito, ou seja, ele te diz, olha, vem aqui, eu te pago R$1.000 e você não precisa nunca mais ouvir desse processo. Se eu perder, o problema é meu, se eu ganhar, eu fico com a indenização que eu ganhar. E aí eles vão na justiça, eles pagam 1.000, pagam para o advogado uma merreca qualquer, só para ele entrar com a inicial, e pedem R$19.000, que é o teto lá do Pequenas Causas, sabendo que não vou ganhar 19, mas entre 1.000 e 19 há uma negociação que, se ele ganhar 6, qual é a aplicação financeira que você bota R$1.000 e ganha 6 em um ano? Eu te conheço. O que significa que talvez haja, por trás desta operação, um lastro de alguma robustez financeira para adiantar dinheiro e dar suporte à operação, porque é um investimento que é lucrativo para eles. Então, é o uso da justiça brasileira como um mecanismo de oferir lucro para fundos de investimento, sei lá, não sei exatamente quem, mas seguramente tem alguma operação desse tipo. Então, é muito importante a gente alertar para essas coisas, porque é o enfrentamento dessas situações, e, lógico, aquilo que for justo, né, de direito, nós não somos imunes à falha, nós falhamos também, nós somos falíveis como qualquer serviço. Então, aquilo que for justo e de direito é necessário, e não houver acordo, é necessário ir à justiça, mas há necessidade de que essa aplicação da justiça ela seja dentro de parâmetros de razoabilidade, né, e que considerem os aspectos da operação do serviço aéreo, que são muito específicos e complexos. Bom, claro, a gente discutir aérea, nós vamos ficar aqui, Marcelos, a gente vai poder assim, passar uns 3, 4, quem sabe a semana, o restinho do mês aqui discutindo as aéreas, porque a gente tem problemas. Mas você fez uma pergunta que vai direto para a hotelaria. A hotelaria, a gente já tem mais ou menos consolidado, como vocês estão chegando nessa consolidação também, de que a nossa responsabilidade ela só existe mesmo nessa questão toda, né, se realmente a gente deixar de prestar o serviço na ponta. Se foi um problema, porque aí você fica meio, né? Porque começa na agência, a aérea é o meio e a gente aponta, porque aonde ele vai se divertir é lá com a gente. Né? A diversão vai ser lá no hotel. Por isso que eu falo para vocês que hospitalidade para a gente é tudo, porque a diversão vai ser no hotel. Então, esse problema de não reembolsável, claro que nos hotéis internacionais a gente tem muito problema e vai ter demanda sobre as OTOs, e você sabe que isso acontece muito. Agora, na nossa hotelaria nacional, a gente tem conseguido resolver, primeiro, essa questão da não responsabilização se o problema não foi no hotel. Né? Que pode acontecer, é óbvio. Ninguém está sujeito a não ter problemas nos hotéis. Né? A gente tem, mas não é uma coisa que vai chamar a nossa atenção, não. Esse é um grande problema para a hotelaria. Não é um grande problema para a hotelaria, a judicialização nesse sentido que você está falando. Muitas das vezes, João,
a gente tem, é como eu falei, aquela história do bom senso, às vezes você está no balcão e o empregado ele é bem treinado, ele te fala 3 ou 4 palavras diferentes, ele muda toda a relação e tudo que poderia acontecer de desvendar aquilo ali, né? Então, o que a gente incentiva muito na federação, em todos os nossos encontros, e quando a gente vai para os sindicatos e pega a base, porque a gente... Bom, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação Fora do Lar é um mundo, né? Eu tenho 75 sindicatos associados. Você imagina que, para uma federação sindical, vocês todos são associativos. É diferente. Para uma associação sindical, é uma coisa gigantesca o meu número de associados. A gente consegue muito levar isso para a ponta e resolver essas questões, né? Não tem quarto, quando não tem quarto, não tem o que fazer, mas aí procura uma posada, treina o empregado para ligar para alguém que está do lado. A gente consegue resolver isso com a palavra hospitalidade, que eu acho que é tudo. É tudo. É o que resolve. E a gente não pode esquecer que tem a venda que é vocês que fazem, porque senão não chega lá no hotel. Precisamos do meio, que é a companhia aérea, mas a diversão mesmo acontece conosco, dentro dos nossos hotéis e dos nossos bares e restaurantes. Então, esses locais, sim, eles têm que ter um treinamento de hospitalidade muito grande para resolver. E nós temos casos diversos em relação a isso, mas na hotelaria, essa questão da judicialização, e já há também um reconhecimento, e o nosso caso também não vai chegar como você tem o seu caso no STF, o nosso também é aquele caso que seria só até o STJ. O nosso caso já tem uma resolução, inclusive nos tribunais de base mesmo, de que, se não há a prova, que a gente não, a responsabilidade fica subjetiva mesmo. A gente não vai para a objetividade do CDC, tendo em vista que a venda foi feita por todos, né? Começa na agência. Então, a gente consegue minimizar isso. Vamos ver se achamos uma solução que isso fique escrito melhor, né, Marcelo, na nossa legislação. Apesar de dizer para vocês, e ter dito para vocês, que não acredito que o problema se resolva por lei. Vocês viram que eu falei para vocês, porque quando eu falo precedente normativo vinculativo, eu estou falando de common law, eu estou falando de direito americano, eu estou falando fulano versus fulano, e encerrou a causa. Tem um programa que está sendo desenvolvido no STF, que é esse eu quero ver ser executado, de que eles realmente vão fazer os acórdãos nesse sentido. O tema é repercussão geral, não é repercussão geral, o julgamento é por esse sentido, a conclusão. E não as 60, 70, 80 laudas que a gente vê. Um documento de 3, 4 folhas, que se resolve a questão. Por quê? Porque ele é um tema, é um precedente normativo vinculativo. Então, eu acho que a gente não resolve os nossos problemas através do nosso sistema romano, que foi o que nós todos advogados aqui estudamos, mas através do common law sendo aplicado aqui no Brasil. E a tendência, gente, só com esses 5 institutos que eu falei para vocês, e colocando recurso repetitivo como sexto, que é no caso do STJ e do ST, com esses 6 institutos, nós entramos no common law e resolvemos grande parte da judicialização no Brasil. Mas, Marcelo não, João, respondendo a sua pergunta, a gente tem conseguido trabalhar bem a parte da hotelaria nessas resoluções do não reembolsável, reembolsável. E aí, é claro que eu acredito que para vocês da agência é mais complicado, porque como vocês vendem no internacional isso não tem solução, né? Pelo menos que a gente veja, por enquanto. Eu acho que é bem por aí, porque a situação no agenciamento, enquanto começa tudo com ela ali, né, nas escolhas e opções e etc., é complexo porque ela não é dona, né? Ela não é dona da hospedagem, ela não é dona dos assentos. E aí, quando você pega um artigo 49, se nós fizermos uma leitura de, sei lá, 10 sentenças ou 100 sentenças, melhor ainda, dificilmente nessas 100 a gente vai fazer uma pescaria de mais de 5 em que não aplicarão 49 frente ao parágrafo único do artigo 11 aí da Resolução 400 da ANAC, né? Que é a história das 24 horas da emissão. Esse confronto técnico-normativo é complexo. Para o nosso lado aqui fica fácil da gente fazer uma leitura, porque a gente tem uma lei federal e a gente tem um ato normativo complementar, que é uma resolução da ANAC. Então, você joga isso numa balança, é óbvio que a lei federal vai lá no chão. E ainda mais uma lei dos consumidores como um todo.
Então, sim, é muito delicado para nós, pelo fato de que a gente tem a conduta da intermediação, não somos proprietários de nada daquilo, não se comete nada de errado, ou inversamente faz tudo certo, informando, assistindo, né, realizando, e etc. E no final das contas ainda paga-se a conta, né, no final, por conta, se de repente o cenário, o caldo desanda, como se diz, né? Eu acredito muito que a gente tem que lutar, né, muito forte aí, a complexidade da responsabilidade e achar esse meio do caminho. O que eu acho interessante, pelo menos agora, é que o tema está escalado, né? Escalado na maior altura governamental possível, porque envolve o ministro do Turismo, envolve a presidência da República, envolve um cenário, entre aspas, compromissado de se achar um cenário, envolve o órgão direto que, em tese, vai ter que, de alguma forma, ou pelo menos ouvir tudo isso, né, e, de repente, apresentar algum cenário de meio de caminho, né, que é o Ministério da Justiça. E a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar. A sensibilidade, a fragilidade do agenciamento na ponta é pelo simples fato de que ele não detém, não é proprietário de nada disso. E, infelizmente, fica pagando essas contas, né, em um contexto de que uma não reembolsável, né, ou um pedido de cancelamento dentro dos 7 dias aí da compra, acabam sendo extremamente prejudiciais. Eu conheço, sim, sentenças de juízes fazendo a leitura do quão volátil, do quão instável é, falando do aéreo, né, a questão de, agora a tarifa está 1.000, daqui a 1 hora ela está 1.500, amanhã ela está 2, daqui a pouco ela está 5, né? E, assim, essa, entre aspas, surpresa do consumidor, o quão ele fica fragilizado com tudo isso de informação, levar para a conscientização dessas peculiaridades, eu acredito muito que nos ajudará nesse contexto. E ao agenciamento, nos ajudará que nós não temos nada a ver com isso, né? Sequer existe qualquer tipo de autonomia, ingerência do agenciamento para resolver, porque as regras são dos fornecedores, não são nossas, né? E a gente acaba assumindo desde o ato 1 da oferta, da venda e etc., um risco econômico gigantesco, né? Aquela história, quantas e quantas vezes a gente não escuta, né? Agências pagando X vezes mais daquilo que ela ganhou. Então, é uma atividade que acaba se confrontando com essa fragilidade sem tamanho. João, não sei se você pretende fazer algum tipo de fechamento, já levantaram algumas placas para nós ali, né? A gente tem tempo para pergunta? Não. 5. 2 perguntas rápidas. Perguntas são boas. Quer fazer uma pergunta? Aí falou-se do cancelamento em 24 horas. Só que existe uma regrinha que, se o voo for nos próximos 7 dias, a companhia aérea te devolve R$29. Aconteceu na minha agência, pequena, micro, um cancelamento dentro de 24 horas, só que eu fiz a venda à noite. Meia-noite, meu executivo me avisou, Ruth, dentro de 24 horas, mais dia seguinte. Entramos, solicitando reembolso, a companhia aérea me responde, o voo vai ser nos próximos 7 dias. Isso arrebenta qualquer pequeno que queira trabalhar. É isso, eu concordo plenamente. As regras todas que se conectam com isso, e o agenciamento ali não é tão simplesmente com, olha, eu tenho isso. E mais, né? Porque muitas vezes a prateleira de uma agência, ela tem, sim, a autonomia de controlar o que ela vai colocar nessa prateleira. Ela pode escolher, né? Qualquer agência como empresário vai lá, eu vendo essa, mas não vendo essa. Tudo bem, ela vai ter uma reserva de mercado, ou mesmo uma falta de opções, mas ela tem essa autonomia. Eu conheço incontáveis agências que fazem essa escolha. Acaba não tendo, talvez, o volume de produtos, né, de serviços para ofertar, mas tem. Um agente que eu conheço pessoalmente que faz isso, há muitos anos, é meu pai. Meu pai é agente há quase 40 anos, né, e vira e mexe. Quando dá a situação assim de, né, companhia, aconteceu aquele XYZ ali,
pode pedir o que for, que ele não vende, não vende. Né? Tem lá 0 problemas, 0 processos administrativos, 0 processos judiciais, mas eu entendo plenamente que a gente fica na mão. A gente cai, às vezes, eu concordo plenamente com você, nesse sentido de filtrar o cliente. Tem vendas, você ganha não vendendo. Eu passo por isso. É verdade. E uma outra coisa com relação ao CDC, a redação. Pandemia, virou todo mundo atendimento WhatsApp. O atendimento WhatsApp, você tem contato com um ser humano em tempo real. Enquanto que as OTAs, não existe ali o contato do cliente com um ser humano em tempo real. É muito necessário que isso seja pautado e alterado também, porque hoje em dia a maioria dos atendimentos são... Oi? Eu tenho uma notícia boa sobre isso. Vocês sabem que saiu agora do Senado Federal, a coisa de mais ou menos uns 2 meses atrás, né, o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, e que prevê claramente que o WhatsApp é meio de prova, que o WhatsApp, ele dando a confirmação, visto e entregue, vai valer, os contratos eletrônicos todos vão ter validade. Então, João, tudo isso que você falou, a gente vai poder fazer tudo por WhatsApp, tudo por um programa de inteligência artificial, que você vai poder colocar, a moça vai falar e vai ter validade jurídica. É isso que está escrito no texto que deve dar. Claro, nós estamos passando agora, vocês sabem, pela reforma tributária, que é um momento muito complicado no Brasil, mas nós teremos, sim, ainda dentro dessa gestão do Senado Federal, o lançamento do novo Código de Processo Civil, incluindo nele todas as coisas eletrônicas. Tudo que nós usamos eletronicamente hoje e que vem da pandemia, e tenha certeza, senhora, que isso veio da pandemia, porque a pandemia, isso viria em algum momento, mas ela antecipou em 10 anos isso, todas essas coisas que hoje para a gente é contrato, e nós somos advogados, nós temos vários contratos feitos por WhatsApp. Isso é verdade, troca de mensagens. E agora tem isso. Saiu uma sentença, e essa foi, acho que, a melhor, acho que é a primeira sentença do Brasil, aceitando, como na decisão dele, o WhatsApp marcado azul, clicado na tela como prova de que a pessoa recebeu aquilo que ela tinha que cumprir. Isso aí é... Isso, sabe? Não, esse não vai, a gente talvez vai ter que pensar para fazer. Fora sempre. Mas a gente está caminhando nesse sentido, senhora. Nós estamos com muitas coisas, como eu falei para vocês, é já a primeira sentença no Brasil dizendo que é prova válida quando tem aquele azulzinho. É claro que muita gente não marca, tal, vai ter que ter uma discussão sobre isso dentro do grupo do WhatsApp, mas já aceitando o WhatsApp como prova, sim, dentro do processo judicial, para você poder usar. Então, mas é claro, isso eu estou falando de judicialização e não no seu caso, que seria todo administrativo. E eu já falo assim, já adianto, tá? É algo que nós temos 2 frentes na BAV hoje, uma trabalhando sobre a Lei Geral do Turismo, sobre o veto, que foi o que aconteceu, e já tem uma nova frente, que a gente começou essa semana, tá? Aproveitou a BAV aqui e tal, são coisas que a gente não pode adiantar, que a gente está tendo eleições municipais, então
Brasília está meio vazia, tá, mas nós conseguimos já conversar com autoridades aqui, Ministério e tudo mais, para cuidar dessa questão do CDC. Então, nós estamos atuando em duas frentes separadas, porque uma não depende da outra, digamos assim. Então, a gente já adianta que a BAV está cuidando disso, né? Exatamente. Não, e aí principalmente o penalizado é o pequeno, né? Nós estamos cuidando disso, tá? Te falo que já houve reunião essa semana para a gente falar disso, vamos chamar todos os players e entidades necessárias para a gente começar essa discussão. Obrigado pela pergunta. Mais alguma? Não? Então, gente, eu vou encerrar, porque a gente tem uma próxima palestra agora, nosso tempo era até 12h45. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Tá? Obrigado, Marcelo, obrigado, Miriam, obrigado, Marcelo, por ceder o tempo e o conhecimento de vocês aqui para a gente. Obrigado, gente. Boa feira e até a próxima. João, eu também queria agradecer o convite da BAV, né? Claro, porque eu não faço a parte, acho que só o Marcelo que está, mas nós dois aqui, né, Marcelo? Eu tenho que agradecer. Não é. Eu quero agradecer aqui o convite da BAV, que para mim, atendo a BAV, né, Marcelo, nós temos uma parceria de muito e muito tempo. Essa parceria durante a pandemia, como a senhora falou, também alcançou essa união nossa toda do setor de turismo. Durante a pandemia, nós evoluímos, com certeza, mais de 10 ou 15 anos aí na frente. Hoje, a gente trabalha com um grupo unido, e tudo que você falou, João, nós estamos fazendo tudo isso unido, né? O objetivo vocês discutiram aqui ontem, mas nós vamos discutir, todos vamos discutir, vamos trabalhar de forma unidas para poder tentar resolver essa questão, porque é claro que está aqui do meu lado, Marcelo, não tem jeito de falar. Saiu a nova lei de turismo, mas quando foi a primeira lei geral do turismo, nós queríamos levar as aéreas para dentro da lei geral, que para a gente seria espetacular. Foi o primeiro não. Tentamos levar agora na segunda. Também não conseguimos, João, e tentamos colocar as aéreas dentro da lei geral, porque para nós a gente fecharia o nosso, na verdade, todo o nosso trade, né? Mas elas também não podemos deixar de falar e aí dizer que tem trabalhado nos nossos grupos sim, de trabalho de forma unida, sempre conosco em todas as nossas comissões, os nossos grupos, mas a gente não consegue, na lei geral, realmente, eles não estão com a gente, eles têm uma regulamentação específica, por muita coisa que foi explicada pelo Marcelo aqui, mas, de novo, agradecer vocês e agradecer vocês por estarem aqui num sábado à tarde nos escutando. Obrigada, que tenham um bom retorno a todos vocês. Obrigada, minha amiga, agora que eu lhe vi. Obrigada, minha amiga Gracileide, por estar aqui, né, que é presidente aqui, eu sou diretora de uma Associação Brasileira dos Advogados, e ali está minha presidente da minha Comissão de Direito do Trabalho, Imagina o Inferno, porque você estava falando consumidor, trabalho é o inferno, e eu sou a vice dela, Gracileide está aqui também. Obrigada pela presença de vocês todos, você e toda a minha família aqui. Eu queria só também agradecer. A nossa relação com os agentes de viagem é umbilical, né, a IATA e agentes de viagem. Então, para nós é um prazer estar aqui, poder participar dessa discussão, engrandecer esse debate, e vamos estar abertos a qualquer outro convite de participação. Acho que a gente tem muito a contribuir nessa discussão e muito a trabalhar em conjunto, porque, como a gente falou aqui em vários momentos, está tudo correlacionado, né? A gente está dentro de um mesmo ambiente de comercialização de produtos e serviços, então é fundamental que a gente dialogue muito e trabalhe muito em conjunto. Claro, tem situações em que a gente tem especificidades, mas acho que, de uma maneira geral, principalmente no que diz respeito à comercialização, a gente pode trabalhar muito em conjunto e desenvolver ações que vão redundar em benefícios aos nossos passageiros. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado a vocês aí pelo convite, aqui como assessor jurídico da BAV Nacional, um prazer grande, realmente continuaremos os trabalhos, a luta, a estrada, o céu, né, Marcelo? Né, percorrido, é isso aí, vamos juntos, obrigado, pessoal, valeu.